Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos nesta noite juntos estarmos aqui observando o texto bíblico para a nossa compreensão, que possamos estar pronto para entender o que a Bíblia nos ensina, qual é o princípio que se estabelece no texto da Palavra de Deus. Quero estar lendo com todos nesta noite, capítulo 5 e o versículo 23 de 1 Tessalonicenses, que diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Estas são as palavras que o apóstolo Paulo transmite para a igreja de Tessalônica, palavra esta para eliminar alguns conceitos ou algumas maneiras que estavam adquirindo da forma de pensar, e o apóstolo Paulo, ele estabelece um princípio para a igreja do Senhor. Porque, na verdade, na época dos Tessalonicenses, haviam influências que muitas vezes os agnósticos, conceito grego, e influenciava as pessoas. E o apóstolo Paulo soube administrar, soube realmente explicar para os seus contemporâneos. E esse assunto aqui, quando ele fala a respeito desse assunto, os leitores de Paulo eram tricotomistas, e Paulo apenas se acomodou ao ponto de vista deles. Então nós percebemos o que o texto está nos dizendo. Na presente passagem, Paulo não faz distinção alguma entre os três: espírito, alma e corpo. Paulo não tem intenção de fazer distinção dos três que são mencionados: espírito, alma e corpo. Paulo não tem intenção de fazer distinção. Ele fala retoricamente, ou seja, ele fala no sentido de bem, falar bem. Retoricamente significa arte do falar bem em público, dentro do argumento proposto. Então nós percebemos aqui, ele fala retoricamente apenas para reforçar um argumento do discurso. Paulo não tem em mente, isso não está na mente do Paulo, os elementos coordenados. Ou seja, um elemento coordenado quer dizer o quê? Diretriz, ou um objetivo de falar em relação das divisões dos três. Ele não tem essa intenção de dividir espírito, alma e corpo. Ele não tem essa intenção. E nós vemos aqui a questão coordenada, que significa um traço, um traçado de linha, ou seja, um traçado, uma meta, tá? Coordenado significa uma meta. Espírito, alma e corpo. Ao contrário, não é separar, mas é integrar, ou mostrar a totalidade. Espírito, alma e corpo. Paulo não tem intenção de separar. Paulo está com a intenção de mostrar a totalidade dos três. E a gente precisa entender essa questão. Ambos constituem uma unidade. Há muitos que se perdem nos detalhes. Tem muitas pessoas que querem detalhar a alma. Tem outros que querem detalhar o espírito. Tem outro que quer detalhar o corpo. Na verdade, o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Tessalônica para que o homem
no seu total, na sua totalidade, fosse repreensível. Não é ser repreensível o espírito, não é ser repreensível a alma, e nem tampouco ser repreensível o corpo, mas o homem ser repreensível por inteiro. Esta é a questão que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Então nós vemos aqui, ao contrário, não é separar, mas é integrar a totalidade. Ambos constituem uma unidade. Há muitos que se perdem nos detalhes. Em determinadas pessoas, na Grécia e Macedônia, mantinha um baixo conceito do corpo. Então mantinha um baixo conceito do corpo. Havia uns conceitos que existia na época, em que o espírito não teria nenhuma culpa. A alma, ela sofreria um julgamento e o corpo ficava isento. E por o corpo ficar isento, que o corpo seria destruído, o corpo poderia ser abusado pelo ato sexual ilícito. Então eles não davam valor tanto ao corpo, que o corpo poderia gastar na prática da sexualidade. Então eles achavam que o espírito ficava isento, a alma seria julgada, mas o corpo ficava isento, seria destruído, que poderia fazer mau uso do corpo na questão da relação sexual. Então o apóstolo Paulo acaba com essa ideia. Então ele totaliza o homem por inteiro. Nem tanto que ele vai falar aqui, ó, versículo 23 de novo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, no sentido total. E aí ele fala assim, em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então havia um contexto ali, naquele lugar, os conceitos dos agnósticos, os conceitos da Grécia. Havia um conceito de menosprezar o corpo do ser humano. Então o apóstolo Paulo responsabiliza o homem por inteiro. Então nós vemos aqui como um todo, a maneira judaica, como uma maneira judaica, que a maneira judaica colocava o homem como um todo, ou seja, julgava o homem como um todo do homem. E assim, os agnósticos, sob a influência de platonismo médio, para os gregos do século I, o corpo era de importância secundária. Então, havia um contexto em que Paulo estava vivendo e que as pessoas formavam um conceito. Eles diziam que o espírito, ele não sofreria dano algum. O espírito ficava isento de julgamento. Quem sofreria o julgamento seria a alma. E também existia aqueles que diziam que o corpo poderia utilizar ele na prática ilícita sexual. Então, não teria nenhum reparo, que poderia fazer o que bem quisesse. E, na verdade, Paulo, então, ele disse bem claro, como um todo, ou seja, no homem integral, na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Então, o apóstolo Paulo responsabiliza o homem por inteiro. Então, a intenção do apóstolo Paulo não é dividir, não é separar. A intenção do apóstolo Paulo é responsabilizar o homem por inteiro. Então, nós precisamos entender essa questão. O que importava era a parte espiritual do homem, e não a parte corporal do homem. Inclusive, ele incluía sexos ilícitos e satisfazia o sexo com a mesma prontidão ao alimento. Havia esse conceito. Inclusive, está no capítulo 6 de Corinto, abordagem, a influência que ocorria naquela época e que o apóstolo Paulo estava lidando com essa situação. Capítulo 12 e o verso 13 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Porque que tenho eu, ele diz aqui, ou melhor, capítulo 6, verso 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então o apóstolo Paulo aqui estabelece um princípio, que o corpo não é para ser desprezado, o corpo não é para envolver com meretriz, o corpo não é para prostituição. Ou seja, o corpo não tinha tanto mérito, não dava tanto crédito para o corpo, que o corpo poderia envolver ele na prática sexual ilícita. Então, havia esses conceitos. Os homens da época tinham um conceito de dividir, mas o apóstolo Paulo não divide. O apóstolo Paulo coloca o homem como um todo, dizendo que espírito e alma e corpo deve ser irrepreensível diante do Senhor. No entanto, que no conceito de João, da primeira epístola de João, ele dizia: quem peca, quem vive pecando é do diabo. Por quê? Porque havia um conceito que pecar era comum ao corpo, dentro da epístola de João, e João reprova essa atitude. Por quê? Porque era uma influência dos agnósticos. Então nós devemos entender que havia um contexto que a igreja estava vivendo, e o apóstolo Paulo precisava esclarecer que o homem integralmente, na sua totalidade, ele é responsável diante de Deus. Então, nós não estou dizendo aqui que não existe alma, que não existe espírito, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas que a intenção do apóstolo Paulo neste versículo é responsabilizar o homem por inteiro. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.